Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do sexto ano. E para a gente começar a aula, a gente vai fazer a correção da atividade anterior. Então, peguem um caderno, certo? Para conferir as respostas. Na primeira questão, tem o seguinte enunciado. Os triângulos são classificados considerando os seus lados ou seus ângulos. Assim, dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui 3 lados iguais e o segundo possui um ângulo de 90 graus. As classificações, respectivamente corretas para esses triângulos, são: temos essas seguintes alternativas. Na letra A, escaleno e octângulo. Letra B, equilátero e retângulo. Letra C, isósceles e retângulo. E letra D, equilátero e obtusângulo. Então, primeiro a gente vai identificar aí qual é a característica, como é que chama o triângulo que possui 3 lados iguais. O triângulo equilátero. Na aula passada, a gente viu que quem tem todos os lados iguais é chamado de triângulo equilátero. E o segundo possui um ângulo de 90 graus. O triângulo que se chama, certo, é o retângulo. É ele que contém um ângulo de 90 graus. Como é que a gente pode ver aí nas figuras, certo? O exemplo de um triângulo equilátero e de um triângulo retângulo. Logo, a alternativa correta é a letra B. Segunda questão. No pátio da escola de Marquinhos tem um parque de diversões. Observe a figura de uma gangorra e classifique o triângulo quanto à medida dos lados. Então, qual é esse triângulo aí? Vocês podem observar, certo? O formato desse triângulo, ele tem os lados iguais. Se ele tem os lados iguais, a gente está falando de um triângulo equilátero. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Terceira questão. Observe os triângulos na malha quadriculada e classifique-os em retângulo, octângulo e obtusângulo. Em relação à aula passada, quando a gente diz que ele é um retângulo, é quando ele possui um ângulo de 90 graus. Octângulo é quando suas medidas têm ângulos menores que 90 graus, certo? E obtusângulo é quando tem um ângulo maior que 90 graus. Então, aí, vocês podem observar que a figura 1 é um octângulo e a figura 5 também é um octângulo. Ele tem ângulos menores que 90 graus. E as figuras 3 e 4 são obtusângulo, certo? Porque eles têm um ângulo maior que 90 graus. Já a figura 2 e a figura 6, certo? É um retângulo, porque eles possuem um ângulo de 90 graus. Então, confiram aí nas imagens que vocês têm no caderno e anotem, certo? Quarta questão. O hexágono regular abaixo foi decomposto em quantos triângulos? Classifique-os em equiláteros, isósceles ou escaleno. Então, a gente já estudou sobre polígonos. Isso aí tem 6 lados. Quando ele tem 6 lados, a gente chama de hexágono. Dividimos esse hexágono, certo? Traçando as diagonais, e formou quantos triângulos? Quantos vocês podem contar aí? No caso, se eles são 6 lados, a gente também tem esse formato aí de 6 triângulos. E as medidas são iguais, certo? Porque é um hexágono regular, certo? Então, suas medidas são iguais. Se são iguais, é chamado de triângulo equilátero, certo? Então, essa foi a correção. Agora a gente vai para a aula de hoje, que a gente vai estudar agora os quadriláteros, os formatos desses quadriláteros, com por que a gente chama de quadriláteros, certo? Então, o conteúdo de hoje, que a gente iremos abordar: análise dos tipos de quadriláteros, identificando suas características. Classificação dos quadriláteros em relação lados e ângulos, certo? Então, para começar, o que são quadriláteros? Em uma folha de papel, peguem aí a folha de vocês, do caderno de vocês. Marquem 4 pontos.
certo? Em qualquer posição. Coloquem aí no caderno de vocês, marquem. 4 pontinhos. Escreva ao lado desses pontos o número de 1 a 4, no sentido horário, certo? Então, aí, ó, vocês podem observar nessas imagens aí, certo? A gente marcou 4 pontinhos e colocou a numeração, tá? Fizeram isso? Depois que fizerem isso, vão fazer segmentos de reta ligando os números em ordem crescente, do 1 com o 2. Depois que fizer com o 2, vai fazer com o 3. Quando fizer com o 3, liga o 3 com o 4, depois o 4 com o 1. E assim por diante. E aí a gente forma uma figura, certo? Esse formato que fizemos, lembra algo a vocês? Digam aí. Distribuindo esses pontos de outras maneiras e repetindo o mesmo procedimento, o que há em comum em todas as figuras desenhadas. Então, se eu vou colocar aqui no quadro, certo? 4 pontos no quadro, sem ter posição. Coloquei, e agora eu vou numerar, certo? Do 1, numero esse como sendo 1, o 2, o 3 e o 4. E agora eu traço os segmentos de reta. Segmento de reta é a ligação de um ponto com o outro. Então, eu traço o 1 com o 2, certo? Depois o 2 com o 3, 3 com o 4, 4 com o 1. Isso me forma, certo? Uma figura com 4 lados. E essa figura com 4 lados vai ser chamada de quadrilátero, certo? Porque toda figura que você fizer ligando 4 pontos com sentido de segmentos de reta, no sentido horário, vão resultar em um polígono com 4 lados, toda vez, certo? E a gente acabou de comprovar também no quadro. Então, esses 4 lados, esses polígonos, eles são chamados de quadriláteros. Quadri significa 4, láteros, lado, ou seja, é um polígono de 4 lados. E como seriam esses elementos de um quadrilátero? Além de possuir, certo, 4 lados, todo quadrilátero convexo, convexo significa o quê? Lembram da aula anterior que quando a gente coloca 2 pontos lá dentro desse polígono e traça uma reta e ele fica na região interna desse polígono, ele é chamado de convexo. Também possui 4 vértices, 4 ângulos internos e 2 diagonais, identificados conforme mostra o exemplo a seguir. Então, vocês podem observar nesse exemplo que a gente tem que são quais são os elementos do quadrilátero A, I, O, certo? Como é que a gente pode fazer esses segmentos? Identificar os lados dos ângulos, vamos verificar? Então, aí, ó, vamos ver aí, ó. Os vértices são os pontos de encontro, que é o A, E, I e o O. Os lados são os segmentos, certo, de reta, os ângulos internos e as diagonais, que é quando a gente traça uma diagonal, né, de um ponto de um vértice a outro vértice. Como é que a gente verifica? Nessa imagem mesmo que a gente fez aqui, certo? A gente denominou com numeração. Mas se for a gente fazer, colocando aqui as letras, e eu pedi para vocês identificarem os vértices, não é isso? Então, a gente tem aqui, ó, o lado A, o lado B. Vamos colocar igual tá no exemplo aí, que é o A, o E, o I e o O, certo? Feito isso, o que é que a gente pode ver desse polígono? Vai ser os vértices, que é os pontos de encontro desses polígonos, certo? Então, a gente tem aí os pontos de encontro, que é o A, o E e o I e o O. Os segmentos é de um ponto a outro, então vai ser AE, EI, IO e OA, certo? Esses são os segmentos. Agora, as diagonais é quando a gente traça de um vértice a outro. Então, eu fiz a diagonal aqui, A, I. E a outra, eu traço a outra diagonal, certo? Que é E, O. Essas são as diagonais
desse quadrilátero. Dentro, a gente tem os ângulos desse quadrilátero, que são os ângulos internos. Tem uma propriedade, certo? Que é a soma deles aí dá 360 ao todo dos ângulos, certo? Mas aí vai variar o valor dos ângulos de acordo com a classificação dos quadriláteros. Então, vejam só. Aí a gente viu, né, como são os elementos desse quadrilátero. Igual o triângulo, que a gente também tem os vértices, os lados, e o triângulo interno, certo? Só não tinha as diagonais, porque não tinha encontro de um vértice com o outro. E alguns quadriláteros especiais, a gente vai estudar, certo? Como é que a gente pode classificar esses quadriláteros? Eles partilham de propriedades particulares que lhes permitem fazer parte de um mesmo grupo. Esses quadriláteros possuem nomes para identificá-los dentro de seu grupo, e é isso que a gente vai verificar agora. Primeiramente, a gente tem os quadriláteros que são chamados de trapézio. O que seria isso? Um quadrilátero que tem apenas um par de lados opostos paralelos é chamado de trapézio. Vejamos alguns exemplos. Aí a gente tem alguns exemplos de trapézios, certo? Esse trapézio vermelho, o segmento BC e o AD, eles são lados paralelos. No trapézio verde, o FG e o EH também são lados paralelos. E no trapézio azul aí, os lados IJ e LK, eles também são paralelos, certo? Quando eles têm um par de lados opostos paralelos, a gente chama de trapézio. Os quadriláteros, a seguir, eles fazem parte de um mesmo grupo, portanto, apresentam propriedades em comum. Esses que a gente vai verificar agora, certo? Eles têm algo em comum. Que seria isso? A principal delas está relacionado à posição relativa dos lados opostos. Verifica também que os lados opostos desses quadriláteros são paralelos, são todos paralelos. Não vai ter apenas um par, certo? Vai ter todos os lados paralelos. E o que seria aí paralelos, né? Retas paralelas. A gente já falou em retas paralelas, mas vamos relembrar? As retas paralelas sempre permanecem na mesma distância uma da outra. Elas nunca se encontram independente do comprimento. Então, temos dois exemplos aí de retas paralelas. Então, percebam que elas não se encostam, certo? Elas ficam uma distância da outra e elas nunca se encontram. Então, vocês podem verificar também em uma folha no caderno de vocês. Um lado com o outro, ele vai ser paralelo, certo? Eles permanecem a uma distância, não se encontram, independente do comprimento. Então, a gente tem uma reta paralela deitada e aí a gente tem uma reta em pé. Paralela, certo? Que elas estão de uma encontro à outra. Por compartilhar como principal característica pares de lados paralelos, os quadriláteros apresentados fazem parte do grupo dos paralelogramos. Então, a gente chama esses quadriláteros de paralelogramos. Em um paralelogramo, a distância entre um par de lados opostos é sempre igual, onde quer que se meça. Então, eles vão ser sempre medidas iguais. A TV de vocês, se for uma TV plana, certo? Os lados dela são paralelos e são iguais, do mesmo tamanho, certo? Porque geralmente ela tem um formato de um retângulo. Então, esses lados, eles são paralelos, se vocês perceberem, tá bom? Para verificar a veracidade dessa afirmação, vocês peguem uma folha de ofício ou uma folha de caderno de vocês, certo? Como exemplo de um paralelogramo e como uma régua, meça a distância entre os lados opostos em vários pontos. Então, vocês vão pegar a régua, medir esses lados, se eles são iguais. Como esses tracinhos que vocês estão vendo, é onde vocês vão colocar a régua e fazer a medição. Se elas têm as mesmas medidas, certo? E vocês vão perceber que se elas têm as mesmas medidas, estão sendo retas paralelas, né? Que tem uma distância
entre uma outra, aí a gente está falando de um paralelogramo. Então, o formato de uma folha de ofício retangular, se você traçar retas nela, a gente chama essas retas de retas paralelas. Com a mesma folha, o que mais a gente pode descobrir sobre os lados de um paralelogramo? Usando uma régua. A gente pode medir os lados de um paralelogramo verificando que seus lados opostos são congruentes. Quando eu digo congruente, é que eles têm as medidas iguais, certo? Então, esses tracinhos marcados, eles servem para assinalar os pares de lados com medidas iguais. Então, esse que tem um tracinho, né, no retângulo, as medidas todas não são iguais, mas um lado é igual ao outro. Como a gente vê, quando tem assim um tracinho, esse lado é igual àquele lado. Quando tem dois tracinhos, que é os lados aqui, eles vão ser iguais, certo? Vai ter dois lados iguais. Concluindo o que a gente viu agora, em relação a paralelogramos, eles são todos os quadriláteros com pares de lados opostos paralelos e congruentes. Exemplo disso é o retângulo, o quadrado e o losango. Esses quadriláteros são chamados de paralelogramos. E a gente vai verificar cada um desses. Vamos verificar primeiramente o retângulo. São paralelogramos que possuem os quatro ângulos internos retos, ou seja, iguais a 90 graus. E se a gente somar cada ângulo desse, vai dar 360 graus, certo? Então, os retângulos, eles têm ângulos retos de 90 graus. As medidas todas não são iguais, mas os seus lados opostos são paralelos e são iguais, certo? A grande quantidade de retângulos que vemos ao nosso redor, vemos em janelas, TVs, mesas e muitos outros objetos. Se vocês olharem aí uns objetos que vocês têm na frente de vocês, aí na casa de vocês, verifique o formato deles, se tem um formato retangular, e observe que a medida desses lados são iguais, se são paralelos, tá bom? Quadrados são retângulos, só que com lados de medidas iguais. Todos os lados são iguais quando a gente está falando de um quadrado. E suas medidas aí, dos seus lados, eles são congruentes. O que significa isso, congruente? Que são iguais, certo? Por ter lados e ângulos congruentes, o quadrado é o único quadrilátero considerado regular. A gente fala em um polígono regular quando suas medidas são todas iguais. Losango. Todo paralelogramo que apresentar lados com medidas iguais é um losango. Então, todas essas figuras aí são losango, certo? O quadrado é um losango, certo? Esse outro formato também é um losango. A gente vê muito isso também em azulejos, cerâmicos, os formatos, tá? Mas tem uma observação. Vai existir quadriláteros que não têm pares de lados opostos paralelos. E por isso não são paralelogramos e nem trapézios. São apenas quadriláteros. A gente verificou quais são os tipos de quadriláteros que são chamados de trapézio, que é só um par de lados opostos paralelos. E os paralelogramos que seus lados opostos aí são paralelos, né? Mas nesse caso eles não são paralelos e não têm medidas iguais. Então eles não se encaixam em paralelogramas e nem trapézios. Mas são, sim, quadriláteros. Por que quadriláteros? Porque eles têm 4 lados, certo? Quando você traçou aqueles pontinhos lá no seu caderno e fez a ligação dos segmentos, não formou um quadrilátero? Então, a mesma coisa acontece aqui nessas 3 figuras. São quadriláteros. E agora, vamos verificar o que a gente aprendeu agora? Nessa primeira questão, analisando os polígonos a seguir, indique quais se encaixam no grupo dos quadriláteros paralelogramos. Lembram, para ser paralelogramo, os seus lados opostos eles têm que ser paralelos, não é isso? Então, a gente pode verificar em quais figuras? Na A, na B, na C, na D, na E, na F, na G? Vamos verificar? Se vocês acertaram aí. Vejam, a figura A, sim, é um quadrilátero paralelogramo,
que as medidas aí é um formato de retângulo, então seus lados opostos são paralelos, certo? A alternativa B não é, porque é um triângulo, não é formado por 4 pontos. Letra C, da mesma forma, não tem um formato de um quadrilátero, pois tem mais de 4 lados. A figura D tem 4 lados, é um losango, tem lados paralelos todos opostos, então é um quadrilátero paralelogramo. Figura E é um quadrilátero, mas ele não é paralelogramo, ele é um trapézio, porque suas bases, somente no trapézio, as suas bases, né? A base de cima e a de baixo, elas são paralelas, mas os seus lados não. Na F, é um quadrado, então a gente tem aí um paralelogramo. E na G também, seus lados é um quadrilátero e seus lados opostos são paralelos, ok? Então, aí a resposta seria a alternativa A, D, F e G. E agora, todo quadrado é um losango? Verdadeiro ou falso? Pelo que a gente viu agora há pouco, é uma afirmação verdadeira? É uma falsa? O que é que vocês dizem? Verdadeiro ou falso? Vamos verificar? É verdadeiro. Todo quadrado é um losango, pois possui lados com medidas iguais. Se tem todos os lados com medidas iguais, é um losango. Então, quadrado, sim, ele é também considerado um losango. Agora, todo losango é um quadrado? A gente viu que o quadrado, sim, é um losango. Mas um losango é realmente todos são quadrados? Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Para ser um quadrado, precisa ter lados e ângulos congruentes. Só que vai existir losangos que têm lados congruentes, mas nem sempre seus ângulos têm medidas iguais, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje em relação aos quadriláteros. Espero que tenham aprendido. Até a próxima aula. Muito obrigada.